Donald Trump mudou inesperadamente o rumo da política externa e agora afirma que os Estados Unidos e a China são praticamente os principais aliados e que Xi Jinping agora lhe escreve cartas pessoais agradecendo pela guerra no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou recentemente que praticamente encerrou a guerra com o Irã. E acrescentou que, após informações na mídia de que a China estaria preparando o envio de armas para a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, o próprio Xi Jinping lhe escreveu uma carta dizendo que nunca faria algo assim e que a China não está ajudando o Irã de forma alguma. E Trump também afirmou que a China está muito feliz por ele ter desbloqueado o Estreito de Hormuz, embora isso ainda não tenha acontecido, mas o mais importante é o seguinte: as críticas e ataques de Donald Trump aos aliados europeus e seu flerte com ditadores deram frutos inesperados. De acordo com a última pesquisa de opinião, a porcentagem de americanos que avaliam positivamente a China aumentou drasticamente. Enquanto isso, a parcela de americanos que consideram a China um inimigo diminuiu significativamente nos últimos 2 anos. E agora, os americanos que votaram em Donald Trump veem a China mais como amiga do que como inimiga. Meu nome é Alexei Pichi. Vamos discutir esse tema juntos, mas antes de começarmos este episódio, peço que você se inscreva no canal, deixe um like no vídeo e escreva qualquer comentário. Isso é muito importante para a divulgação deste episódio no YouTube. E se inscreva no meu canal do Telegram Pichi News, o link está na descrição deste vídeo. Vou começar com as declarações de Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos disse que trocou cartas com Xi Jinping sobre possíveis envios de armas ao Irã. Trump contou que escreveu uma carta para Xi Jinping devido à preocupação com a venda de armas chinesas para Teherã em meio à guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. E supostamente Xi Jinping respondeu que nunca faria isso porque, isso mesmo, porque ele respeita Donald Trump. Citação de Trump. Xi Jinping respondeu à carta que escrevi porque ouvi dizer que a China estava fornecendo armas. Ou seja, você sabe, isso está em todo lugar, que a China está fornecendo armas ao Irã. E eu escrevi uma carta para ele pedindo para não fazer isso e ele me respondeu com uma carta dizendo que basicamente ele realmente não faz isso. Mas isso não é verdade. No episódio anterior, contei exatamente como a China ajudou o Irã a atacar bases militares americanas no Oriente Médio. Se você não viu esse episódio, então definitivamente assista agora mesmo. Ao mesmo tempo, Trump minimizou o impacto das ações dos Estados Unidos em relação ao Irã e à Venezuela quando lhe perguntaram como isso afetaria a dinâmica da próxima cúpula com Xi Jinping. Citação: eu não acho que isso vai influenciar. Quero dizer, ele é uma pessoa que precisa de petróleo e nós não. E é aqui que, ao meu ver, Trump se pegou mentindo. Hoje ele afirma que trocou mensagens com Xi Jinping, mas alguns dias atrás, ele mesmo disse que o líder da China não entrou em contato direto com ele sobre o conflito iraniano. No entanto, se houve cartas, então a troca de correspondências aconteceu na véspera da visita planejada de Trump a Pequim, nos dias 14 e 15 de maio, onde deveria ocorrer uma cúpula com Xi Jinping. Há uma sensação de que Trump vai alinhar o fim da guerra com o Irã justamente para essa cúpula em Pequim. Trump afirmou que manterá o Estreito de Hormuz sempre aberto e que a China supostamente ficaria feliz com isso, por isso fará de tudo para não decepcionar Pequim. Agora prestem atenção na citação de Trump. A China está muito feliz porque eu vou manter o Estreito de Hormuz aberto para sempre. Eu faço isso também por eles e por todo o mundo. O presidente Xi Jinping vai me abraçar forte quando eu chegar lá. Estamos cooperando de forma sensata e muito produtiva. Não é melhor isso do que guerrear? Mas lembrem-se, se for preciso, nós lutamos muito bem, muito melhor do que qualquer outro. Bem, o que dizer? Parece que vale a pena lembrar ao Trump que o Estreito de Hormuz, na verdade, não foi fechado antes do início da guerra dele contra o Irã em 28 de fevereiro, e quando o Trump fala que está abrindo o Estreito de Hormuz, ele está resolvendo o problema que ele mesmo criou. Mais uma vez, enfatizo, o Estreito de Hormuz não foi fechado nem bloqueado antes do início da guerra. E quando Trump agora tentar apresentar a abertura do Estreito de Hormuz como uma conquista, não se esqueça que essa é uma história em que Trump criou o problema, resolveu o problema e se recompensou por resolver esse problema. Mas o problema é que essa retórica de Trump e suas críticas constantes e, desculpe, insultos aos aliados ocidentais levaram a um resultado inesperado. Os americanos passaram a ver a China não mais como inimiga, mas como amiga. De acordo com a pesquisa anual do Pew Research Center, a porcentagem de americanos que avaliam positivamente a China aumentou pelo terceiro ano consecutivo e quase dobrou desde 2023,
Nesse período, diminuiu significativamente a parcela de americanos que veem a China como inimiga. E aqui é importante entender que a desconfiança em relação à China entre os americanos aumentou e se tornou um consenso entre representantes de ambos os partidos, justamente a partir do primeiro mandato de Donald Trump. Durante o governo de Biden, essa tendência continuou, mas agora essa desconfiança está enfraquecendo durante o segundo mandato de Donald Trump, o que indica a ausência de uma estratégia estável da administração Trump na política externa. E como vocês sabem, os Estados Unidos e a China, duas superpotências mundiais, estão travando uma competição acirrada pela supremacia tecnológica e influência global. A forma como os cidadãos dos Estados Unidos e da China percebem uns aos outros pode ter um certo impacto nessa competição. Em 2023, apenas 14% dos americanos tinham uma opinião favorável sobre a China, enquanto 83% desaprovavam. Mas agora, 27% dos americanos têm uma opinião positiva sobre a China, enquanto 71% têm uma opinião negativa. A porcentagem total de americanos que consideram a China uma inimiga caiu de 42% em 2024 para 28% atualmente. Americanos ainda chamam a China de concorrente com mais frequência do que de parceira. E embora a confiança no presidente Xi Jinping em sua capacidade de agir corretamente nos assuntos mundiais tenha dobrado desde 2023, ela ainda é de apenas 17%. Aqui está o paradoxo. Os americanos também não confiam muito em como Trump lida com as relações com a China. 60% dos americanos não confiam na abordagem do presidente Trump. E agora Trump está voando para Pequim para se encontrar com Xi Jinping. Lembrando mais uma vez, isso vai acontecer nos dias 14 e 15 de maio. Esse será o primeiro encontro deles desde o acordo de trégua comercial em novembro do ano passado. Mas algo importante aconteceu. Desde novembro, desde aquele momento em que eles se viram pela última vez, a popularidade global da China aumentou. Enquanto isso, a popularidade dos Estados Unidos caiu. E é exatamente dessa posição que Donald Trump será obrigado a negociar com Xi Jinping. Aqui vou fazer uma pausa, mas amigos, quero recomendar um vídeo do YouTube que eu sugeriria ao Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, assistir. Ele se chama Pare de Fingir Ser Normal. É um vídeo do meu psicólogo favorito. Já faz tempo que recomendo esse canal do YouTube para vocês. O link estará na descrição. Acessem e assistam. Lá tem uma ótima análise de como todos nós estamos sempre tentando nos adaptar aos outros, tentando suprimir algumas das nossas características e não só isso. E assim, acabamos sufocando um pouco a nós mesmos, sabe? Por isso, eu recomendo assistir esse episódio. Vou deixar o link na descrição e no comentário fixado deste episódio. E pessoal, não deixem de acessar, assistir e se inscrever. É isso por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos.